Eu não tô conseguindo conectar aqui. Tá travando. Tá travando? Não, Manda mas uma agora acho que mensagem. foi. Manda uma mensagem pra Deixa eu ver, Alexandre. não, acho que agora foi. Fala pro Alexandre que pra ele entrar. Manda pra ele. Conseguiu? Eu tô ao vivo aqui, agora eu tô esperando o Alexandre. Fala pra ele entrar. Ele... Oi, Olá. gente. Olá. Desculpa, vendo? A minha internet está bem oscilante. Então, acho que por isso que está demorando. Aê, voltamos! E aí nós temos a pergunta da Cláudia, né? Sobre as suas vivências, das suas vivências, qual é a que mais impacta a sua escrita? E uma pergunta do Érico, sobre a escrita científica e a escrita literária, né? Como é a diferença dos processos da escrita científica e da escrita literária, e também se você entende que a escrita científica é engessada de alguma forma, né? Ela nos engessa na nossa capacidade criativa. Sem dúvida, eu acho que sim, principalmente na área científica, acadêmica, que eu sempre escrevi, que foi na área da saúde. Né? Talvez, se eu fosse escrever algum texto na área de humanas, não sentiria isso, não tenho essa experiência para poder dizer, mas na minha área é muito engessado, é muito objetivo, é muito artisticamente ou criativamente limitado, né? E na escrita literária você voa, né? Apesar de ser uma dor no coração quando a sua editora manda você reduzir 20.000 palavras no seu texto. Alexandre, você acha que, aqui refletindo a partir da tua resposta, que a questão da forma científica, né? Temos um conteúdo, temos forma, conteúdo e forma estão juntos, né, num processo de construção do conhecimento, mas se a forma ela é disputável, né, na ciência, dá para a gente disputar a forma de sistematizar, de analisar, de expressar o conteúdo da ciência, né, de uma outra forma que não seja esta forma que está sendo colocada como engessada, né? Há a possibilidade de uma disputa de forma na ciência? Eu acho que possível é, mas ainda não é aceito. Né? Eu acho que a academia ela é muito, pelo menos vou falar sempre na área da saúde que eu sempre atuei, ela é muito engessada, muito obtusa, tem que ser daquele jeito, ela não permite grandes modificações. Né? E aí eu tenho uma experiência interessante nisso de a minha tese de doutorado, eu trabalhei com bactéria, super objetivo, mas eu tentei florear. Né? De alguma forma, eu tentei mudar essa forma de escrever. E isso foi falado por um dos membros da banca. Ele falou, a sua forma de escrita, eu nunca li uma tese escrita dessa maneira nessa área. Não tinha grandes coisas, mas eu procurei não ser tão seco, tão só jogar dados ali. Né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele falou, quando eu comecei a ler, eu estranhei e quis fechar, porque eu não estou acostumado com esse tipo de escrita, com esse tipo de forma, mas depois eu
ele falou, eu tiro o chapéu pela sua coragem de escrever dessa forma. Então, assim, eu acho que tem espaço, mas eu acho que a academia é muito restrita, muito tradicionalista, muito bitolada no aspecto formal mesmo. Porque muitas vezes aqueles que se propõem a disputar também são descredibilizados, né? Cientificamente, o que dificulta o encaminhamento da própria condução dos processos de pesquisa, por exemplo, né? A gente bem sabe isso, né, Alexandre? O Ricardo está perguntando aqui se a arte pode auxiliar na discussão de ética na formação do aluno. E se os conflitos éticos no âmbito da academia, durante sua formação e atuação, contribuíram para o livro, para a construção da história do livro. Sem dúvida, e aí eu acabei não respondendo a Cláudia, sem dúvida influenciaram muito, porque eu acho que a nossa vivência, em qualquer ambiente, ela nos traz ensinamentos, nem sempre estamos prontos para serem ensinados, mas o ensinamento está lá. E eu acho que na academia, dentro de um ambiente que é tão regido pela vaidade, né, a vaidade, os egos inflamados e uma formalidade forçada, né? Eu acho esquisitíssimo receber e-mail de uma colega que eu sento, bebo e converso com ela, prezado, caríssimo professor. Né? Eu sei que mas isso me desanima. A vivência ética, as coisas que a gente vê dentro da universidade é o nosso microcosmo. Né? E é uma reprodução do nosso mundo, do nosso país, que a gente vê ali, com todas as coisas boas e ruins. E esse conflito ético que eu disse antes, que eu procuro trazer sempre para os livros, porque eu acho que é muito difícil o embate entre o que você quer, o que você é e o que você gostaria de ser. Né? E qual que vai predominar ali naquela fase da tua vida. Qual é o caminho, né? Que você escolhe, que você traduz em algum momento na sua vida. Alexandre, fala um pouquinho mais para a gente sobre o tema do teu livro. Claro, a gente não vai dar spoiler, tá? O pessoal ficar animado, quem não leu ainda, para fazer a leitura, né? Acho que é isso, essa live é para também estimular, né, nesse momento que nós conheçamos autores e obras diferentes, que muitas e muitos de nós não tínhamos ainda tido acesso e contato. O Alexandre, inclusive, deixou a obra disponível online, né, um tempão, para que as pessoas pudessem acessar, fazer a leitura. E a isso a gente agradece muito, Alexandre. E aí tem uma outra pergunta que está colocada para a gente, né, e aí eu acho que você, de repente, pode responder junto com a questão da própria tentativa de trazer, né, esse aspecto mais geral do livro, que é se você já pensou em roteirizar o seu livro, em transformar em roteiro, seja para transformá-lo num filme, num roteiro teatral, né? Porque realmente o seu livro dá essa abertura para isso, né? O seu livro a forma com que ele é construído, com que você constrói as personagens, que são complexas, não são personagens planas, né? São personagens com muitas camadas e com muitos movimentos de idas e vindas, né? Conflitos éticos profundos. E o próprio contexto que você traz, que é um contexto situado no tempo, mas ele não deixa de ser atemporal na sua crítica, né? Crítica ao autoritarismo,
crítica a processos de exclusão e higienização social. Então, essa dimensão de uma atemporalidade vinculada a gente vencer e superar, né, as explorações que nós vivenciamos, mais os personagens complexos, permite que a gente, por exemplo, veja o teu livro, tem imagens muito claras na nossa cabeça, né? Lendo seu livro, eu consegui ver a cidade, eu consegui ver, né? Você descreve muito bem a Diana, a paineira, o Aquiles, o pai, a mãe, né? E toda esses conflitos familiares, né? Como eles se dão a bispa, o prefeito, o Dr. Phillips, né? O Douglas, enfim. E aí você trazer para a gente aí, quem sabe, uma possibilidade da gente ter isso traduzido também em outras formas de arte, né? A escrita do roteiro, eu fiz, não cheguei a fazer curso, mas ouvi algumas palestras, ela é muito diferente, né? Ela exige, assim, uma habilidade que eu nunca exercitei. Então, eu não sei, não tenho essa experiência. Gostaria de ter, claro, eu acho que o sonho de todo mundo que conta uma história é querer atingir o maior público possível. Então, na hora da escrita, quando o livro está finalizado, você imagina, nossa, podia tal atriz fazer a Diana, que ia ser legal. Mas não, né? Mas talvez essa característica minha de descrever, e isso é uma característica que muita gente ressalta de se sentir dentro e ver o ambiente, ela, ao mesmo tempo, foi uma luta com os meus editores, porque, por ser professor há tanto tempo, eu tenho sempre a impressão de que eu tenho que ser o mais detalhista possível para me fazer entender, né? Então, quase 30 anos como professor, a gente quer falar as coisas de diferentes maneiras até que o aluno ou o leitor entenda. E o meu editor, um dos editores, sempre escrevia assim: isso aqui está muito professoral, por favor, mude. Né? Então, isso vinha muito, porque eu explicava muito. Então, teve muitos pontos nesse sentido. Eu aprendi muito nesse processo de editoração, de que nem sempre eu preciso, apesar de ser uma característica minha, não precisar explicar tanto, deixar a parte do leitor, a imaginação do leitor fluir. E aí você falou da paineira, no novo livro que eu estou escrevendo, eu pedi para o Kendrick ler, eu falei, lê 3 capítulos aqui, vê o que você está achando. Ele falou assim, por que todo começo de livro, primeiro capítulo, você fala de uma árvore? E eu nunca tinha notado isso. E é característica inconsciente, sei lá. Nesse novo livro tem um jatobá. Mas não tem a importância que tem a paineira na vida da Diana. No processo da escrita também, como é que você descobre essas nuances da sua própria... do seu próprio ser, né, na escrita? Essa questão da árvore e das descrições. Mas isso é muito interessante que você disse, Alexandre, porque o seu livro, ainda que ele traga descrições muito precisas, e isso é muito bom, e remete também a determinadas escolas literárias, né? Então, remete a uma literatura mais realista, uma literatura que não é naturalista, mas que o fato de ser descritiva permite com que a gente tenha uma leitura do contexto muito boa. No entanto, você não dá de bandeja, e aí eu acho que isso é a grande sacada do seu livro, as dimensões subjetivas. Isso não está explícito em nenhum momento. Os diálogos são diálogos
muito bem escritos, e dão margem a diversas interpretações, né? As palavras que estão colocadas ali nos diálogos, principalmente da Diana com vários núcleos e personagens, permite diversas interpretações. E essa dimensão, né, que não é dada dos conflitos subjetivos que você traz dos personagens, que faz com que eles não sejam planos e sejam complexos, né? É a grande sacada do seu livro, porque ao mesmo tempo que se tem a descrição do contexto e do cenário, você tem a margem de interpretação aberta para a dimensão subjetiva das personagens, para que elas sejam complexas, inclusive, né? Para que não haja um maniqueísmo da mocinha heroína e da vilã, do mocinho e do vilão, né? Ainda que eles transitem entre esses espectros, eles são complexos. Então, a Diana não é mocinha nem vilã, né? Ela é um ser humano em busca do conhecimento de si e da realidade que ela vive, né? Sim, é um contraste que eu tentei trabalhar bastante e eu acho que eu consegui, de contrastar a precisão da descrição física do lugar, da paineira, o significado da paineira para a personagem, da cidade, como é a cidade, como é o Éden, né, o bairro periférico, com a imprecisão dos personagens. Né? Todos eles são imprecisos, né? O ser humano é impreciso. Não dá para estabelecer uma regra, uma fórmula para o ser humano, porque eu estou assim hoje, amanhã eu estou pensando de outra forma. Né? Posso estar pensando em outra coisa. E isso se traduz na personalidade de cada um, sem dúvida nenhuma. Estou vendo aqui um colega de faculdade de 1656, Fábio Anderson, uma amiga de Portugal entrando. Olha só, sejam bem-vindas e bem-vindos para essa live. O Fábio da nossa coincidência, porque ele é meu colega de faculdade. Fábio, a Elga, que mora aqui hoje em Jataí, professora do Direito, ela é filha do pró-reitor da Barão de Mauá, onde nós estudamos. Nosso diploma é assinado pelo pai dela. Coincidências da vida. Nosso saudoso Walter de Paula. Saudade. Mas olha só, né? Temos talvez um mote para uma próxima escrita, quem sabe? Alexandre, ainda dentro das questões que o livro coloca para a gente, né? Eu vou fazer uma pergunta capciosa. Não é para dar spoiler, mas a pergunta que não quer calar é: por que o beijo de Darwin? Boa pergunta. Na verdade, como eu disse, o livro tinha outro caminho, né? Então ali eu peguei a área de estudo da Diana, que é genética e evolução, peguei o dom do irmão, do Davi, né, de cultura, e ao mesmo tempo o sentido da traição, que é feita com a teoria de Darwin. Como se Darwin tivesse não Darwin, né, mas a teoria dele nos traiu, de alguma forma, como o beijo de Judas. Então foi nessa mistura. A teoria de Darwin utilizada no caso, né, do livro e do grupo, né, que tem o poder político no livro, utilizada para propósitos higienistas de controle social, né? Uma deturpação da construção do conhecimento científico acumulado historicamente no mundo, né? De quanto
o pêndulo, o quanto não há neutralidade, né? Não há imparcialidade e neutralidade na ciência. A ciência também é um campo em disputa, né? Sim. Que é isso que o teu livro diz. A ciência é um campo em disputa. Quando você entende a ciência como um campo em disputa, você não tem como desvinculá-la, né, da política e do próprio contexto que a gente vive. E não tem como fazer uma ciência isenta sem neutra e realmente que traga benefícios para a população, com interferência de agentes externos. Por exemplo, o que uma empresa como a Bayer, que financia pesquisas no mundo inteiro, ela não vai querer uma publicação que fale contra os produtos que ela produz, né? Então, essa pesquisa que é financiada de alguma forma pela iniciativa privada, ela tem que ser vista com muito cuidado, porque a quem ela serve, né? E temos vários exemplos disso. E ainda falando, você falou dos personagens, tem um dos grandes, que é pequena, uma participação pequena, mas é uma homenagem que eu fiz, que também aconteceu na época que eu estava escrevendo, que é a figura da Dandara, né, que foi aquela travesti espancada, morta, espancada, filmada, se não me engano, em Santa Catarina, não me lembro o lugar. E eu quis trazer ela como... ela funciona ali na trama como um depósito do lixo humano. E depois a Diana resolve homenagear ela também. Então, talvez um pouquinho de humanidade ali dentro do contexto da Diana. Uhum. Sim, sim. E de como isso dialoga com a nossa atualidade, né? Das vidas que valem, né? A vida antes do lucro, mas que vida antes do lucro, né? E aí um vídeo do recém-apossado ministro da Saúde colocando, né, que entre um idoso e um jovem, salva um jovem, né? E aí vários memes e charges foram feitos, né? Com essa fala, destrinchando essa fala no seguinte sentido: bom, entre um idoso e um jovem, morre o pobre. Entre um jovem e outro jovem, morre o pobre. Entre uma mulher e um homem, morre o pobre, né? Então, o quanto o contexto atual nos desvela uma realidade, que é a realidade de o quanto a nossa sociedade e as suas desigualdades escolhem as vidas Sim. que podem ser preservadas, né? Que é aquilo que você disse no começo da live, sobre nós termos pouca dimensão do que está acontecendo nas periferias, e nas periferias da cidade e nas periferias do capitalismo mundial, né? Então, informações sobre a realidade pandêmica no continente africano, por exemplo, né? No continente latino-americano, na América Central, como isso está sendo trabalhado, a questão das subnotificações, a questão da retenção de material hospitalar, né, pelos Estados Unidos, material hospitalar que seria destinado a países do chamado Sul Global. Então, o quanto todo esse contexto desnuda tudo isso que você está dizendo, né, das vidas que valem e das vidas que não valem. Inclusive no sentido de que essa situação pandêmica permite, por exemplo, a questão do debate sobre a vida dos idosos, né? E o do quanto, para um governo e para um contexto que aprova uma reforma da Previdência, né, que precariza o trabalho, que dificulta a aposentadoria, por um lado também é interessante que esses idosos não estejam mais aqui,
né? E o quanto é cruel essa lógica, que é uma lógica que não é a lógica da vida, que é a lógica do lucro. E nada mais é do que a lógica que a gente vivencia há mais de 300 anos, que é a lógica do capital, né? Então, como a gente está vendo isso, como seu livro traz isso de maneira muito clara. E num outro formato que remete à sua pergunta de como a arte ajuda a enxergar, porque tudo isso que você falou está acontecendo debaixo do nosso nariz e muita gente enxerga, tem essa visão de que essas escolhas que são feitas, quem que vai ser escolhido. Pouca gente enxerga isso. Por mais que fale, vai deixar o pobre do velhinho morrer, mas não tem a noção global disso. Né? E no livro isso é escancarado de forma mais didática, vamos dizer, colocando o leitor como espectador mesmo da vida que ele leva no cotidiano. Alexandre, de todas as personagens que você traz no livro, né, o Davi, eu gosto muito do Davi. Acho o Davi um personagem extremamente complexo e carismático dentro do contexto do livro, né? Mas de todos os personagens, qual personagem você gostou mais de escrever e qual você se identifica mais, né? E se você tivesse que retomar a escrita do teu livro, você alteraria alguma coisa ou não? Não, não. O final do livro, ele não era para ser aquele. Mas no final eu pensei, é tão plausível que isso aconteça, né, assim, dentro do universo fantástico que é a Trindade do Norte, isso é tão plausível que aconteça que eu vou fazer acontecer. Né? E muita gente se surpreende para o livro bancar para esse lado, que acabou. Quanto a personagem, eu acho que a Diana foi um grande desafio para mim. Por me reconhecer nela, por esses questionamentos, né, em relação ao que eu penso e o que eu pratico, se realmente o que eu penso entre aspas, correto. Então, eu tenho muito isso, eu acho que faz parte da gente, refletir sobre as atitudes. E fora de Ana, um personagem que eu gostei de escrever, apesar de ser um personagem abominável, no meu ponto de vista, foi a Bispa Teresa. Uhum. Porque ela também é complexa, ela tem uma dualidade, isso me atrai muito, essa dualidade. E ela tem isso, ela só é dura, tão dura, que não deixa isso aparente. Acho que todas as personagens do livro têm, né, Alexandre? E aí quando você, por exemplo, nos conflitos internos da Diana, quando ela questiona, será que ter sido rebelde, né, não foi um equívoco, mas olha só como eu estou sendo acolhida, como eu estou sendo amada por essa mãe, por esse pai. É muito genuíno a maneira com que isso aparece, né? Eu acho que isso que é muito estimulante no seu livro. O quanto isso é real e o quanto a gente se identifica, né? Sim. Porque é isso, né? O que a Diana deixou de ter contato com os pais aos 16. Né? Ela volta com 36. Quanta coisa mudou na vida dessa moça. Né? Então, quando ela volta num...
quando temos 16 anos, nosso ponto de vista é né? A gente tem a rebeldia natural da adolescência, a gente tem nossos superpoderes de adolescente, e é natural que você depois se reflita e fala, será que eu estava errado? Né, na forma de pensar, que é o que ela faz. Só que, assim, numa escala muito maior do que os nossos conflitos naturais, né? E por que uma personagem feminina como protagonista, Alexandre? Então, as duas personagens dos dois livros são mulheres, as duas protagonistas. Não tem uma explicação. Eu me identifico muito com o universo feminino. Eu consigo compreender, quer dizer, dentro das minhas limitações, mas essa visão, né, de como essa mulher se sente. E aí, se eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho meus consultores, né, que eu pergunto, olha, se acontecer tal coisa, como você, como mulher, vai enxergar isso? Então, eu faço várias pesquisas nesse sentido, né? E eu acho que a mulher, ela é mais interessante, né? Ela tem nuances muito mais interessantes do que o homem, minha opinião. Tanto é que quando a gente lembra de grandes personagens do cinema, quase sempre é mulher. Né? Quase sempre é uma mulher. Nesse novo livro, não é uma mulher. Então, também foi por querer. Eu falei, agora eu vou escrever. O protagonista vai ser um homem. Muito bom. Muito bom. Eu estou vendo aqui várias pessoas, né, na live, mas eu não estou vendo mais perguntas. E aí eu gostaria, Alexandre, de te agradecer muitíssimo por essa oportunidade de bate-papo, dizer que o seu livro, que está aqui comigo, O Beijo de Darwin, é um livro imperdível. Quem não leu, leia, vale muito a pena. Não sei se ainda está disponível ainda, Alexandre? Ele está na Amazon, mas não está mais de graça. E tem volumes físicos ainda, um pouco comigo e um pouco com a editora. Ótimo. Conversem com a Universidade Movimento, conversem com o Alexandre para viabilizar esses livros, para que vocês possam ter contato. Dizer que a experiência de ler o livro, qualquer experiência literária, né, é uma experiência sempre muito reveladora de nós mesmos e reveladora da nossa realidade. E o teu livro é um livro muito bem escrito, é um livro que traz elementos fundamentais para a gente compreender a nossa realidade, para a gente poder também superar essa realidade. E aí está sendo aqui colocado para mim, seria possível que você sorteie um livro agora, na nossa live. Eu não sei como é que a gente poderia fazer esse sorteio na live. Também não. Eu estou pensando como que seria essa dinâmica de sorteio. Porque não tem relação ali, né? Oi? Eu não consigo ver a relação de todas as pessoas que... Depois talvez dê para ver. Depois Isso, o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu me comprometo a ter isso. O livro está disponível na biblioteca da UFJ, né? Para quem não puder comprar, quiser ler, está lá. Quero agradecer você, quero agradecer a oportunidade. Muita gente que entrou, alunos, ex-alunos, ex-colegas de faculdade, colegas escritores, muito obrigado por prestigiar. Tá? E depois nós vamos colocar essa live lá no canal do YouTube. Isso. Dizer também, Alexandre,
da minha alegria de poder compartilhar essa live específica contigo, porque você sabe o tanto que eu sou admiradora do seu trabalho no geral e do seu trabalho literário. Acho você um grande escritor que precisa ser conhecido e reconhecido em vários espaços. Além do Beijo de Darwin, o Alexandre também tem o Coisas de Menino, que é uma outra obra, e também tem contos que foram premiados, né, Alexandre? Quer falar um pouquinho sobre essas obras? Eu tenho contos, principalmente de terror, de suspense e terror, em algumas antologias, umas 15, 16 antologias. Tem alguns contos disponíveis na Amazon também. A única coisa que eu consegui escrever nesse 1 ano entre o lançamento do Beijo de Darwin e começar a escrever o novo livro foi um conto que, assim, para minha alegria, minha editora, ela é muito crítica. Ela realmente não passa pano. É um amor, mas ela realmente fala, isso não ficou legal, tal. E ela elogiou rasgadamente esse conto, que chama Um Conto Sem Fim, que está disponível lá na Amazon por preço mínimo. Como chama, Alexandre? Um Conto Sem Fim. Um Conto Sem Fim. E estou aqui agora aproveitando a quarentena para adiantar um novo livro que, para variar, tem muita dualidade, tem muitos opostos que se completam e muitos dilemas morais e éticos. Muito bom. Como a gente gosta. Como a gente... Alexandre, muito obrigada. Vou deixar você finalizar, você encerrar essa live. Essa live é nossa, essa live é sua. Agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, da Caravana da Vila Fátima, da Caravana de Ribeirão Preto, dos amigos, amigas, estudantes, pessoal da UFJ, que esteve em peso na live também. Dizer que a Universidade Movimento é esse coletivo que, desde o início do período de isolamento social, vem tentando, por meio desse espaço de comunicação, são as lives do Instagram, trazer um pouco do debate sobre vários aspectos, né, da realidade da universidade nesse contexto, dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores terceirizados, dos estudantes, análises de conjuntura, com o Alexandre à frente desse processo, junto com um conjunto de colegas que estão aí pensando em como é que a gente lida com tudo isso de maneira unida, de maneira forte. E a arte e a literatura é uma dessas necessidades que não são só necessidades da mente, né, do espírito, mas são necessidades do estômago também, à medida que é a arte e a literatura que nos permite vermos e observarmos com mais tranquilidade, com mais ludicidade, né, a nossa realidade. Então, obrigada, Alexandre, passar a palavra para você, para o encerramento, e continuemos juntas e juntos, em casa e na defesa de que esse momento histórico possa propiciar para a gente uma sociedade melhor, mais justa, e que não seja tão desigual, né? E que nós sejamos dianas jovens, né? Lutando sempre por uma transformação social radical. Obrigada, Alexandre. Um grande beijo. Eu que agradeço, Helga. Para mim é uma felicidade conversar com você, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, sempre admirei. Tive a oportunidade de conviver num ambiente super hostil, que era o conselho diretor com você, então a sua postura sempre me encantou muito, e receber um elogio seu, para mim, é fantástico. De novo, agradecer a todos aí que participaram. Eu queria falar uma coisa que eu tinha esquecido. As ilustrações do livro, da capa, os desenhos que tem em cada início das 3 partes, foram feitas por um aluno da UFJ, um aluno meu. Um dia
eu vi uns desenhos que ele ele tem uma página aí no Instagram, Sávio Iro, e ele faz esses desenhos no celular. E eu achei fantástico. E aí pedi para ele, e ele foi o ilustrador do livro aí. Ficou muito lindo. E é importante a gente estimular sempre, né, Alexandre? Estudantes, aos nossos colegas, né? Grupos onde a gente possa compartilhar as nossas formas de expressão artística, sejam desenhos, gravuras, escritos, audiovisual, né? E o coletivo é muito bom por isso. Então, eu acho que o nosso coletivo Universidade Movimento, ele, para além de qualquer questão, de qualquer parâmetro, nós conseguimos formar um grupo coeso, um grupo que tem objetivos em comum e objetivos compartilhados por todos. Então, estamos lado a lado sempre. Então, um beijo para todo mundo. E é aberto para todas e todos que quiserem participar, né, Alexandre? Claro, sempre. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Alexandre. Um beijo grande e até a próxima. Até, beijo. Tchau, gente. Obrigada.